Comecei a andar devagar, fazer meus próprios almoços, preparar meu café. Um dia, coloquei o banquinho na calçada e fiquei ali sentado, vendo o movimento. A vizinhança era simples, mas acolhedora. A dona Lourdes, que vendia empada ali na esquina, começou a me cumprimentar todo dia. Um senhor chamado Ademar, viúvo como eu, puxava a conversa sobre futebol. Aos poucos, fui voltando a viver. Eu não dizia quem eu era, nem contava minha história, porque, sinceramente, ninguém acreditaria. E também porque aquilo era meu. A dor era minha. E o segredo também. O cofre, com os $2 milhões, ainda estava bem guardado, num local que nem adianta perguntar. Ninguém saberia onde procurar. Guardei como quem enterra uma parte da alma. Nunca mexi. Nem Marinalva sabia que ele existia. E eu sabia que não era a hora de abrir. Ainda não. Um dia, enquanto tomava café, me lembrei de uma coisa. Quando Danilo fez 10 anos, eu e Marinalva levamos ele num parque de diversão que tinha vindo para a cidade. Era caro. E naquela semana, o dinheiro estava curto. Mesmo assim, a gente deu um jeito. Eu vendi meu relógio. Um Omega velho, presente do meu pai. E levei o menino para andar na roda gigante. Ele riu tanto naquele dia, e quando voltou para casa, desenhou a gente no caderno da escola. Eu, ele e a mãe. 3 bonecos com as mãos dadas. E em cima ele escreveu: "Meu herói é meu pai." Eu guardei aquele papel por anos. E agora, esse mesmo menino me enxotava da vida dele sem nem olhar para trás. Mas a gente aprende com o tempo que amar também é deixar. Eu não ia forçar nada. Não ia bater na porta de ninguém. Eu sabia quem eu era. Sabia o que tinha feito. Sabia tudo o que aguentei por eles. Então, se quisessem me esquecer, que esquecessem. Eu não ia me perder também. Numa tarde de sábado, sentado ali fora, um rapaz veio me oferecer um jornal. "O senhor não quer ler, não? É de graça." Peguei. Tinha uma matéria sobre um abrigo que fazia ação com idosos e me deu um estalo. Não que eu quisesse ir para abrigo, mas eu percebi que eu ainda podia ser útil. Eu sabia consertar coisas, sabia construir, sabia conversar. E talvez fosse hora de colocar isso para fora de novo. Na semana seguinte, fui até um centro comunitário ali perto. Ofereci ajuda. Falei que podia consertar cadeira, mesa, torneira. A moça ficou surpresa. Disse que ninguém aparecia lá só para ajudar. Me deram uma caixa de ferramentas e apontaram para uma porta que vivia emperrada. Eu consertei em 15 minutos. No fim do dia, uma criança me abraçou e disse: "Obrigado, vô." Aquilo me desmontou e me reergueu, tudo ao mesmo tempo. Foi ali que eu percebi. Eu não precisava da casa do meu filho para me sentir alguém. Eu não precisava do reconhecimento deles para saber meu valor. Eu tinha passado uma vida inteira sendo mais pai do que homem. Agora, era hora de ser homem de novo. No meu tempo, do meu jeito. Mas o mundo é pequeno. E as voltas dele, elas não param. Porque dias depois tocou meu telefone. Número desconhecido. Atendi com voz baixa. "Pai, é o Danilo." E o coração parou por um segundo. Quando ouvi a voz dele no telefone, meu coração parou por um segundo. Era como se o tempo tivesse dado um nó. Eu nem sabia o que responder. Fiquei mudo. Do outro lado, silêncio também. Até que ele soltou: "Pai, sou eu, o Danilo." Eu respirei fundo. O nome dele ainda tinha peso na minha garganta. Não era ódio, não. Era um tipo de dor que não tem nome certo. Só disse: "Tô ouvindo." E esperei. Ele demorou. A voz dele tremia um pouco, como se estivesse engolindo as palavras. "Eu sei que o senhor deve estar magoado. Eu só queria saber se a gente podia conversar." Eu fiquei em silêncio. Longo. E depois disse: "Se quiser vir, eu tô aqui. Kitnet 23, prédio da farmácia velha. Só não vem se for para mentir." Desliguei e sentei. Senti a mão tremer, coisa que fazia tempo que não acontecia. Não era raiva, era susto. Era lembrar de tudo em poucos segundos. Era ver o menino que eu carreguei no colo.
virando um homem que me jogou na rua e agora batendo na minha porta. Fiquei esperando o dia todo. Ele só chegou no fim da tarde. Bateu na porta 2 vezes. Quando abri, ele estava com a mesma cara de quando era pequeno e quebrava alguma coisa e não sabia se devia correr ou pedir desculpa. Ficamos uns segundos sem dizer nada. Ele entrou devagar. Olhou a kitnet. Viu a mesa com toalha velha, o fogão pequeno, as paredes sem quadro. Se encolheu na cadeira, como se aquilo tudo pesasse mais do que podia aguentar. "O senhor tá bem?" ele perguntou. Eu só disse: "Tô vivo." O que já é mais do que eu achei que estaria depois daquele dia. Ele baixou a cabeça, apertava as mãos como quem segura o choro, e disse: "Eu errei, pai. Eu fui fraco. Eu me deixei levar pela pressão da casa, da minha mulher, do trabalho. Eu não soube lidar. Eu fugi. Aquilo me doeu, porque no fundo, era verdade. Mas também era tarde. Eu não disse que perdoava, não disse que entendia. Só fiquei olhando ele ali, na minha frente, se desmontando. Ele parecia mais magro, olheira funda, a roupa meio amarrotada. Não era mais o mesmo Danilo que me expulsou com o queixo em pé. Depois de um tempo, ele soltou o que devia estar preso na garganta. "Pai, eu tô com problemas. Sérios. Tô pra perder a casa. O negócio deu errado. Dívida, banco, tudo. E eu não sabia pra quem correr. Eu ouvi tudo sem interromper. O homem que me tirou de casa agora me procurava porque não tinha mais pra onde ir. Ele não veio por arrependimento, não totalmente. Veio por desespero. E ali, naquele instante, eu tive que decidir. Agir com o coração ou com o ego. Eu olhei para ele e, por dentro, pensei no cofre. Pensei nos 2 milhões. Eu podia mudar a vida dele com uma palavra. Podia livrar ele de tudo com uma chave. Mas não, ainda não. Em vez disso, eu me levantei, peguei uma garrafa de café e enchi uma xícara. Pus na frente dele. "Toma, tá amargo, mas esquenta." Ele pegou. E pela primeira vez, em anos, a gente ficou em silêncio sem ser por raiva. Foi um silêncio de cansaço, de história demais, de palavras que não cabem mais. Ele ficou ali por 1 hora. Depois se levantou e disse: "Se o senhor não quiser me ver mais, eu entendo. Mas obrigado por ouvir." Eu respondi: "Eu não sou de jogar fora quem eu botei no mundo. Mas agora, cada passo tem que ser seu." E ele foi. Saiu devagar. E eu fiquei ali, com a janela aberta, ouvindo o som do portão lá fora. No fundo, eu sabia. Aquilo era só o começo de outra curva do destino. E dessa vez, quem ia estar no volante era eu. Naquela noite, depois que o Danilo foi embora, eu não consegui dormir. Fiquei deitado na cama, olhando para o teto, escutando o barulho da rua lá fora. O caminhão do lixo passando, um cachorro latindo longe. E a mente não parava, repassava tudo. A garagem, o olhar dele, a voz tremida, o pedido de ajuda escondido atrás da vergonha. E eu pensava, como é que um filho vira as costas pro pai? E depois volta com a mesma cara de menino assustado que tinha quando quebrou a vidraça da sala aos 7 anos. A gente envelhece com a pele, mas certas dores não têm idade. Não importa se você tem 20 ou 70. Quando alguém que você criou com amor te trata como fardo, aquilo marca. Fica guardado num canto que nem o tempo alcança. Mas também aprendi uma coisa com os anos. A vida é mais do que o que fazem com a gente. É o que a gente escolhe fazer com o que sobra. Lá pras 4 da manhã me levantei. Fiquei olhando minha própria cara no espelho do banheiro. As rugas estavam mais fundas do que nunca. O cabelo, mais ralo. Mas o que mais me chamou a atenção foi o olhar. Tava firme. Tinha alguma coisa diferente ali. Era como se eu tivesse voltado a me reconhecer. Como se aquela visita do Danilo, mesmo cheia de dor, tivesse me acordado de um sono longo demais. No dia seguinte, acordei cedo. Fiz meu café forte, como sempre. Esquentei o pão na boca do fogão e sentei na calçada, como já estava virando costume.
Dona Lourdes passou vendendo empada e perguntou se eu estava melhor. Eu disse que sim. Era mentira, mas ela sorriu e disse: quem tem Deus e café já começa o dia com metade da batalha vencida. Eu ri. E naquele instante, me senti um pouco menos sozinho. O centro comunitário também estava se tornando meu abrigo. Toda semana eu ia lá, consertava uma coisa ou outra. E ouvia a história de gente que também carregava os próprios pedaços.